Começa hoje o curso de Geografia do Ensino Fundamental. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Aruanã, Goiás. Queridos mãe e pai, espero que esta encontre vocês com muita saúde e também paz e alegria no coração. Desculpa a minha letra, é que estou escrevendo com um pouco de pressa, já que a temporada está começando e estou trabalhando sem parar. Já estamos em plena época de estiagem e o leito do rio já está bem baixo, transformando as margens em praias de areia branquinha. Esse ano promete: céu azul, praia de areia branquinha, tempo quente e um montão de turistas. Itacoatiara, Amazonas. Minha filha querida, acabei de ler sua carta e fico contente de saber que todos estão bem. Eu e seu pai chegamos de viagem ontem. Fomos ver o seu irmão Gerson. Como você sabe, ele está vivendo numa pequena aldeia bem no meio da floresta, onde só se chega de barco. Ele vive da pesca e da mata, já que a terra não é muito boa para a agricultura. É uma vida difícil, mas ele está muito feliz. Tainhas, Rio Grande do Sul. Caro compadre, tudo bem? Desculpe não ter escrito antes, mas você sabe como é o tempo por aqui na serra. De um dia para outro, a temperatura caiu mais de 20 graus. E eu peguei uma gripe daquelas, mas agora já estou melhor. Aqui ainda está chovendo muito e quando o clima melhorar, estou pensando em passar uns dias aí, se o convite ainda estiver em pé. Não vejo a hora de tomar um chimarrão no fim da tarde, descansando os olhos nessa bela paisagem que são os Pampas Gaúchos. Fala a verdade, coisa boa que é escrever contando as novidades e como estão as coisas para as pessoas que a gente gosta, não é mesmo? Você estava ligado no que as pessoas estavam falando? Estavam falando de frio, de floresta, de rio, de calor, de temperatura, de serra, dos pampas. Quer dizer, de uma certa forma, elas estavam falando de geografia. É isso mesmo, geografia. Geografia é rio, é floresta, é montanha, é relevo, é temperatura, é um montão de coisas. Bom, já deu para perceber que geografia é o que a gente vai começar a estudar a partir de hoje nas nossas teleaulas. Vão ser 50 teleaulas onde você vai aprender uma porção de coisas sobre o nosso planeta. Seus acidentes físicos, climas, solos, vegetações e também sobre as relações entre o meio natural e os grupos que vivem nele. A propósito, o meu nome é Pedro e eu vou estar nas teleaulas de geografia com vocês. O que um carteiro tem a ver com geografia? Tem tudo a ver com geografia. Aliás, a geografia tem a ver com todo mundo. E você vai perceber isso a partir de hoje, nessa teleaula. Hoje você vai ver que as noções de lugar, distância e extensão, que tem tudo a ver com as nossas vidas, são super importantes para a geografia. E vai ver por que o CEP é importante na hora de mandar uma carta. Então vamos nessa que a nossa teleaula está começando. E eu tenho muita correspondência para entregar. Bom, você já deve ter sacado qual é a minha praia, mas não custa nada falar. Meu nome é Pedro e eu sou um dos muitos carteiros da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Minha função é entregar cartas, telegramas e encomendas. E nesse meu trabalho, eu já conheci um montão de lugares com as mais diferentes características. Ruas sem calçamento, ruas asfaltadas, ruas estreitas, ruas largas. E o interessante é que para me localizar nesses diferentes lugares, eu sempre usei alguns pontos de referência. Pontos de referência. Coisa, lugar que constitui um dado. Um elemento básico para orientação, percepção, julgamento, recordação, memorização e etc. São Paulo, esquina das avenidas Henrique Schaumann e Rebouças. Senhorita, por favor, você podia dizer pra gente como é que faz para chegar na rua Girassol, na Vila Madalena? Você sobe essa rua aqui. Você vai encontrar uma igreja. Da igreja você entra à esquerda e logo embaixo tem um cemitério. No final do cemitério você entra à direita. Você segue a rua direita, você vai encontrar um posto de gasolina. Contorna o posto, a próxima rua já é Girassol. Vamos ver se eu entendi. Eu sigo essa avenida e vai ter uma igreja. Aí eu entro à esquerda. Eu continuo descendo e vai ter um cemitério à minha direita. No fim do cemitério, eu pego a rua à direita, vou até o fim e vai ter um posto de gasolina. Aí é só contornar o posto que eu chego na rua Girassol. Vamos até lá?
Olha aí a igreja. Então a gente tem que entrar à esquerda aí. Tá lá o cemitério. Vamos lá. Poxa vida, esse cemitério é grande pra burro. Olha aí, terminou. Então aqui a gente entra à direita. Vamos conferir? Descemos até o fim da rua e olha aí, posto de gasolina. Agora é só contornar e a gente chega. Vamos pra lá. Rua Girassol, olha aí. Puxa vida, os pontos de referência são uma mão na roda na nossa vida. Com eles, fica muito mais fácil localizar os lugares ou até explicar onde eles ficam. E você viu, pode ser uma igreja, um cemitério ou até um posto de gasolina. Agora, atenção, costumam ocorrer mudanças nos lugares. São Paulo, SP. Minha querida veinha, estou escrevendo para dizer que a viagem foi muito boa e que cheguei inteirinho. Dando uma voltinha pelo centro, me dei conta de quanto tempo eu não vinha para cá. Acho que mais de 15 anos. A cidade está muito mudada. Você se lembra do Vale do Anhangabaú? Todo gramado nas laterais e o trânsito passando lá embaixo. Pois então mudou tudo. Agora é uma enorme área de concreto e o trânsito passa por debaixo dos nossos pés. Isso é a mais pura verdade. As cidades mudam pra caramba. Há questão de 2 anos, no lugar desse prédio aqui, existia um enorme terreno baldio. Eu já vi casas sendo destruídas, prédios subindo, ruas sendo alargadas para virar avenida. Quer dizer, uma loucura. Agora, não sei se você se ligou, mas no meu trabalho estão presentes noções importantes que são utilizadas pela geografia. Noções de lugar, distância e extensão. Quando você souber mais do meu dia a dia, você vai entender como essas noções são importantes no meu trabalho. Pedro vive em Irajá, subúrbio do Rio de Janeiro, e trabalha na Tijuca, na zona norte da cidade. São 2 lugares diferentes. No Irajá, predominam as casas e o pequeno comércio, com muitas tendinhas. Já na Tijuca, o predomínio é dos prédios, das grandes lojas, supermercados e shopping centers. Assim acontece com a maioria das cidades. Elas são formadas por bairros diferentes com características diferentes. Bairros que podem ser identificados de acordo com o uso que fazemos deles. Para Pedro, por exemplo, Irajá é o seu lugar de moradia e a Tijuca, o seu lugar de trabalho. Essa noção de lugar, tão importante para a geografia, na verdade é importante para todos nós. Agora, quer conhecer uma outra noção que também é muito importante para a geografia, que faz parte da vida de todo mundo? Qual é a distância entre o seu lugar de trabalho e o seu lugar de moradia? São 14 quilômetros. 10 quilômetros. Umas 8 quadras. Tá vendo só? Distância tem tudo a ver com a geografia e também com a vida da gente. E falando nisso, qual é a distância do seu lugar de moradia para o seu lugar de trabalho? Bom, eu ando 1, 2, 3 quadras até o ponto de ônibus. Do ponto de ônibus até a sede dos Correios, que fica no centro, o ônibus demora 1 hora. Aí eu chego lá, pego as minhas correspondências e pego outro ônibus até a Tijuca, que demora mais uns 30 minutos. Aí depois desses 30 minutos eu ainda tenho que andar aproximadamente uns 30 quilômetros para entregar toda a correspondência. Você percebeu que para falar nas distâncias eu usei vários padrões de medidas? Quadras, horas, minutos e quilômetros. É assim o nosso dia a dia. A geografia é a mesma coisa, só que ela tem os seus próprios padrões de medida. Mas isso a gente vai ver numa outra aula. Agora, dá uma olhadinha na minha trajetória. Aqui fica a minha casa. 4 quadras, ponto de ônibus. 1 hora de ônibus, sede dos Correios. Mais meia hora de ônibus, praça na Tijuca, onde eu começo a entregar a correspondência. Repare que a minha casa, a sede dos Correios e a praça da Tijuca são meus pontos de referência. E aqui nesse desenho fica bem claro como as noções de lugar e de distância fazem parte do meu dia a dia. Olha só, eu estou lendo um conto do Carlos Drummond de Andrade que tem tudo a ver com a nossa teleaula. Escuta só esse trecho. Nasci numa tarde de julho, na pequena cidade onde havia uma cadeia, uma igreja e uma escola bem próximas umas das outras, e que se chamava Turmalinas. A cadeia era velha, descascada na parede dos fundos. A igreja também era velha, porém não tinha o mesmo prestígio. E a escola, nova de 4 ou 5 anos, era o lugar menos estimado de todos. Foi aí que eu nasci. Nasci na sala do 3º ano.
sendo professora Dona Emereciana Barbosa, que Deus a tenha. Até então, era analfabeto e despretensioso. Viu só? O poeta descreve a cidade lembrando de alguns pontos de referência. A cadeia, a igreja e a escola. Agora está na hora da gente falar sobre a noção de extensão. E para saber sobre essa noção, a gente vai falar um pouco sobre o meu local de trabalho, o bairro da Tijuca. Rio de Janeiro, RJ. Querida amiga, como vai? Espero que esteja tudo bem e que você e o Fred tenham voltado às boas. Estou escrevendo, mas para contar uma ótima novidade. Vou começar a trabalhar num shopping que fica no bairro da Tijuca. É um bairro da Zona Norte, super legal, cheio de prédios e shoppings. O Maracanã divide a Tijuca do bairro da Mangueira. Tem uma praça, a Praça da Bandeira, que faz limite com a Cidade Nova e o centro. E tem ainda a Quinta da Boa Vista, que divide a Tijuca de São Cristóvão. Deu para entender, amiga? A Tijuca é um bairro que é limitado por outros bairros. E olha só que interessante. Ligando os pontos de referência que limitam o bairro da Tijuca, podemos traçar uma linha que estabelece os limites do bairro onde eu trabalho. Numa cidade normalmente é assim. Um bairro se limita com outros bairros. E os limites de um bairro é que determinam a sua extensão. E é fácil perceber que o bairro é menor que a cidade é menor que o estado e o estado é menor que o país. Oi, eu me chamo Maurício. Eu trabalho na prefeitura, no setor de cadastramento de imóveis. Agora mesmo, eu estava mostrando aqui pro seu Luiz uma chácara, os limites da chácara que ele está pensando em comprar. Puxa, mas esse meu vizinho aqui aí tem terra que não acaba mais, hein? Essa aqui é a fazenda do seu Aristides. É outra ordem de grandeza. Caramba! Mas para compensar, ó, a minha chacrinha fica pertinho aqui do rio, ó. Daqui a aqui é um tirico de garrucha. Quanto será que tem daqui a aqui, hein? Tem uns 3 quilômetros. Tá vendo só? Quando a gente utiliza a distância e a extensão para identificar e comparar os lugares, a gente pode afirmar quais estão mais ou menos próximos de um certo ponto de referência. Ou então, qual é o maior, qual o menor. E assim, a gente aumenta os nossos conhecimentos sobre os muitos lugares na superfície da Terra. E isso, que é pura geografia, acaba facilitando muitas tarefas no nosso dia a dia. Ô Maurício, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito a localização da minha chacrinha. Ela fica na estrada que vai pro horto, logo depois daquela antiga fábrica de biscoito? É isso mesmo, seu Luiz. É claro que todas as pessoas que moram por aqui sabem onde ficam esses lugares. Que nem você sabe onde fica a praça da sua cidade, a igreja, o cemitério, o cinema. Mas você já imaginou a quantidade de fábricas, lojas, cinemas, praças e igrejas que existem espalhadas pelo mundo? Pois é por isso que para se localizar é preciso ter a noção de distância e extensão. E de uma forma que todo mundo entenda. Isso é verdade. Ó, você já imaginou mandar uma carta assim, ó? Para o seu Zé que mora do lado da padaria. Não dá, né? E por falar em carta, você sabe o que escrever no envelope na hora de mandar uma? Para mandar uma carta, você precisa colocar nome, endereço completo, CEP, cidade e estado. O seu e o da pessoa para quem você está mandando a carta. Agora, você sabe o que é o CEP e para que ele foi criado? Tudo bem, a Regiane, funcionária aqui dos Correios, vai explicar isso pra gente. Regiane, o que é o CEP e para que ele foi criado? O Código de Endereçamento Postal é um guia com a relação de todas as cidades do Brasil. É um conjunto de números que indicam onde deve ser entregue cada correspondência. Graças ao CEP, é possível fazer a leitura automática dos endereços, facilitando a entrega dos mesmos. Para saber o CEP de uma localidade, você pode consultar um guia de CEPs que está em todas as agências de correio ou acessar o site dos Correios na internet. É só procurar o estado, a cidade ou, por fim, a rua. Se você colocar o CEP direitinho, a sua correspondência chega mais rápido e os carteiros agradecem. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que identificar os lugares é um passo fundamental para fazer geografia. Viu que cada lugar possui seus pontos de referências, características próprias que o individualizam perante os outros. Você também aprendeu que para identificar um lugar na superfície da Terra,
é necessário dominar noções básicas como distância e extensão. Noções importantes para saber o que está próximo ou distante, e se um bairro é maior ou menor que o outro, e em que cidade ele está. Por último, você viu como o CEP, Código de Endereçamento Postal, agiliza o trabalho dos Correios. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa teleaula de geografia. Foi só o começo. Eu encontro vocês na próxima teleaula. E não se esqueçam de dar uma boa estudada no seu livro de geografia. Tchau!